Hoje eu tô pra baixo. Tô mal. Hoje eu tô mal, família. Tenho que confessar que... tô legal, não. Que isso, Thiagão? Mas tem muito campeonato pela frente. Eu não sei, família. Não sei o que tá acontecendo. Sei, eu tô mal hoje. Essa derrota mexeu comigo, machucou. Cara, é... muito difícil, cara. Eu montei esse canal aqui junto com meu primo, Felipe, dia 5 de outubro de 2020. Hoje é o quê? Dia 2, né? 2 de agosto de 2025. Cara, mas é tão cansativo quando eu paro pra pensar nessa trajetória e fico assim, caramba, mano, eu tô aqui pensando pra gravar o vídeo, assim, cara, mano, eu só faço isso, mano, é só berrar, é só xingar, é só ficar com cara de bunda, é só isso que eu faço, mano. Cara, e pior que eu tava com um sentimento hoje que ia dar bom, mano, acho que ia ganhar hoje, cara, mas, assim, pô, e que tá aumentando a minha tristeza é que é a cara do rebaixamento. O Vasco hoje tem a cara do rebaixamento. Tá com cara, tá assim, muita cara de rebaixamento, mas muita cara. Família, vamos lá, né? Vamos tentar aqui falar alguma coisa, porque assim, eu acho que o Vasco tá com a cara do rebaixamento, porque se você olhar para a partida de hoje, o Vasco, ele teve a chance de ganhar a partida. Ele teve a chance de ganhar. O Vasco poderia ter ganhado hoje. Só que é um erro ali, é um erro individual aqui, é um erro bobo ali. E aí quando você tem alguma chance, você chuta no meio do gol, você não toca quando você deveria tocar, você finaliza errado. Você tem a chance, a bola não entra, e aí vai lá o adversário, faz o terceiro gol. Isso é a cara do rebaixamento. Isso é a cara do rebaixamento. E tantos times, né, já caíram dessa forma. A coisa não acontece, a coisa não flui, você tenta, você até performa ali de um certo ponto, mas você toma os gols. Isso é a cara do rebaixamento. E eu, sinceramente, eu não sei se o nosso treinador ele tem a capacidade de mudar isso, tá? Porque um outro dia aqui, eu falei com vocês, o Diniz, ele é um dos nossos pontos fortes, né? O Diniz faz o time do Vasco jogar. Ele faz o time do Vasco jogar. Você vê que tem uma organização, claro, em alguns momentos o time se perde, o adversário acaba aproveitando, tem muitos erros individuais também, mas o Diniz, hoje, ele é um ponto fraco do Vasco, ou é dos pontos fracos do Vasco, porque mexe muito mal no time, tem uma leitura muito errada do jogo, e aí fica complicado, e aí fica muito complicado, tá? Muito complicado. É o que eu tô falando, são erros individuais na hora de matar, de marcar o gol, e erros individuais na hora de defender. Mas esses erros que o Vasco comete na defesa, tem muita culpa do Diniz. Você entende o que eu tô falando? Ele é um ponto forte, ele faz esse time frágil fisicamente jogar, mas ele também contribui com isso, cara. Ele erra muito na leitura de jogo. Eu nem vou colocar assim na conta dele, né, a questão do Hugo Moura, porque eu não sei se foi uma opção do Diniz, ou se realmente o Hugo Moura não estava bem de saúde, bem fisicamente, pediu para sair, porque no intervalo ali que ele foi dar a entrevista, eu olhei pra cara do jogador, do capitão lá, que eu esqueci, Danielzinho, do Mirassol, o cara bem assim, né, confiante, pra cima, não, deu até um debate lá com a jornalista, né, com a repórter, que não, a gente não tá embolado não, a gente não tá perdido não, é que o Vasco tá, domina o jogo, tem esse estilo do Diniz, e uma cara boa, uma cara, sabe, passando uma mensagem positiva, e quando eu vi pra cara do Hugo Moura, quando eu olhei pra cara do Hugo Moura, aquela cara cansada, aquela cara derrotada assim, sem autoestima, sem amor pela vida, pelo que tá fazendo, falei, esse cara, que troço nojento! Por que essa cara, irmão? Tu joga no Vasco, porra! Tu joga no Vasco, irmão! Que cara cansada é essa? Tá ganhando bem, pô! Sabe, uma cara derrotada que e vai te consumindo por dentro, uma coisa estranha assim. Naquela hora ali da entrevista, eu perdi toda a minha confiança no Vasco. Sabe, perdi toda a confiança. E batata, como diria meu pai, o Vasco volta dando doce, sabe, entregando o ouro. Então eu não sei se o Hugo Moura pediu pra sair, não sei, né, porque com essa cara dele, vou até mostrar aí pra vocês, uma cara derrotada, sabe, amassada, coisa estranha, cara. Eu não sei, né, de fato, se ele pediu pra sair. Pô, mas não dá, Diniz, no futebol de hoje não dá, Diniz.
Não dá. Ô família, assim, é uma coisa que me assusta. E nesse sentido eu até entendo a questão do banco. E aí eu não sei se é um olhar para a base, você pegar jogadores com essa saúde, com essa vitalidade, começar a colocar a molecada para rolo, porque tá muito claro que o Vasco se perde no segundo tempo com essa questão física. Os caras vão botando gente para correr. Entrou lá aquele Carlos Eduardo, entrou o Alisson por aqui, vai botando gente para correr. E no nosso time entra gente mais cansado do que tá jogando. É uma coisa surreal. Então essa mexida do Diniz, ela acabou com o time. Acabou com o Vasco. Em determinado momento do segundo tempo, até os caras marcarem os 2 gols. Repito aqui, não foi porque marcou o gol, né, que eu vou ficar mudando de opinião, tá? Que eu já vi gente, fala dele, mano. Cara, isso é muito fraco, mano. É um argumento muito fraco. Fala dele, fez o gol. Só que eu não vou criticar o Verratti hoje. Eu vou criticar a leitura do Diniz. Eu vou criticar a leitura do Diniz. Família, tava muito claro hoje, né? O Mirassol também não fez tanta coisa no primeiro tempo. Mas assim, a leitura hoje, quando ele mexeu ali no Hugo Moura, repita, não sei se o Hugo Moura pediu pra sair. Mas no segundo tempo, na volta, eu mexeria na frente. Eu tiraria Verratti ou Coutinho. Eu tiraria um dos dois. Ou poderia pensar no Nuno também, qualquer um. Um dos 3 eu tiraria. Por quê, família? Olha a leitura. Olha só, eu acho que o que o Vasco fez de melhor no primeiro tempo? O que o Vasco fez de melhor no primeiro tempo? Na minha visão, tá? Você pode ter uma leitura totalmente diferente da minha. Foi pressionar o adversário. Em vários momentos conseguiu 3, 4 vezes roubar a bola lá e criar alguma chance de perigo. Porque o Mirassol estava apostado. O Mirassol entende também ali, né? Pelo que o Richarlison falou, costuma jogar assim, fechado, nos contra-ataques. Então as melhores chances do Vasco foi quando o Vasco pressionou eles lá em cima. 3, 4 vezes roubou um chute do Coutinho. Teve outros lances também agora que eu não o do Hugo Moura, né? Tô mostrando aí a imagem pra vocês, né? Que é o lance da sorte que eu falo, que é de matar o jogo, de aproveitar. E isso não acontece com o Vasco. Isso é a cara do rebaixamento, né? Com tranquilidade, se ele finge que vai bater e, trava o cara. O cara ia passar lá, ia chegar aqui em Queimado. Chega aí, ô defensor do Mirassol. E aí você ia ter o clarão pra definir, ou rola pro Verratti. Tem que ter tranquilidade nessa hora, cara. Muito afobado, muito louco, chuta todo mole, todo, sabe? Os caras vão lá e aproveitam. Tu viu a tranquilidade no gol dos caras? Tocou, devolveu, chutou pro gol. Pô, é complicado. É complicado. Mas a leitura do Diniz foi totalmente equivocada. A leitura era mexer na frente, não no Hugo Moura. Porque era para continuar tentando abafar os caras lá. Só que aí você já vem de um primeiro tempo, onde claramente um Nuno já desgastado. Aí você tem Coutinho, né? O Coutinho com uma má vontade, assim, que tava irritando o tesão do Coutinho hoje. Aí você tem o Verratti, que é pesado. Eu não vou falar mal do Verratti, porque hoje a bola não chegou. E participar do jogo, construir, cara, isso eu não vou falar mais. Isso eu não vou falar, é chover no molhado. E nem vou, porque o que eu tava pontuando em relação ao Verratti é que ele tava tendo as oportunidades e vinha perdendo. Hoje ele não teve uma grande oportunidade. Não, então eu não vou cobrar o Verratti hoje. Sabe? Eu só acho que nesse momento, com o estilo do Diniz, quando você tem ele ali, o estilo do Diniz não casa. Porque o Diniz, ele precisa de um jogador ali que possa, em alguns momentos, encostar, triangular. Então, o Vasco fica muito refém da única maneira que o Verratti participa do jogo é em cruzamento. Então tenta, não deu, cruza. Deu, não deu, cruza. E isso aí não é o estilo do Diniz. Isso não é um jogo do Diniz. E em vários momentos você vê um cruzamento, os caras cortam e contra-ataque. E aí você tem uma dificuldade na recomposição porque o time do Vasco é pesado. A coisa não está encaixando nesse sentido. Isso está muito claro. A leitura é essa. Então, no segundo tempo, se ele tira ali um dos 3, Verratti, Coutinho ou o próprio Nuno, pra botar sangue novo e continuar lá, que foi a melhor chance do Vasco. As melhores chances foi assim, impressionando. Mas não, o que ele fez? Bota Tietê e Thiago Mendes, sem pegada nenhuma, e os caras ficou uma galera a 100 km por hora e o Vasco a 10, a 0 km por hora. Olha isso que aconteceu. É isso. E aí uma outra situação que eu vejo assim, eu sinceramente, família, tava até debatendo aqui com um grupo de membros, eu não vi hoje o João Vitor falar assim, foi o culpado, perdemos por causa dele. Não, existem erros individuais do Fusato, do Lemos e do Diniz, na minha opinião. Tá? Porque o Piton, o gol sai nas costas dele ali, mas o Piton estava muito bem. O Piton foi um dos principais responsáveis, junto com o Pumita, pelo empate do Vasco. Né? Os 2 cruzamentos, o gol do Pumita e a assistência ali do Pumita pro Verratti, saíram dos pés do Piton. Só que, né, aí é a nossa fragilidade. Hoje eles foram um ponto forte do Vasco, Piton e Pumita, ajudaram a empatar, mas o terceiro gol sai nas costas dos dois. Né? Piton perde a bola lá e o Puma dormindo também, fechando o dele aqui. E aí sai o terceiro gol. Só que aí é o ponto. Antes disso acontecer, o Vasco teve 2, 3 chances de fazer o terceiro gol. Não fez, pô. Né? Lembra ali com o Ryan, que vem limpando e chuta no meio do gol. É o Verratti que testa e passa raspando. Os caras vão lá e marcam o gol. Essa é a cara do rebaixamento. Só que um outro ponto que eu tenho pra falar em relação ao Diniz
Eu não vi o João Vitor errando, tá? Você pode achar que ele poderia ter impedido aqui, ali, não, pode. Eu não vi nenhum erro gritante do João Vitor. Só que o ponto é, o Diniz, você tem que entender o seguinte, tá? Se você tem dois... eu sei que isso acontece, né? Nem sempre você joga ali com um canhoto, com um de perna direita, mas se você tem o Freitas e o Lemos, você tem que jogar com o Freitas ali, ou até mesmo com o Luiz Gustavo, porque o Lemos fica muito torto. A torcida está pedindo o Lemos na do João Vitor. O Lemos na do João Vitor. Porque ali tem que ser um jogador canhoto. Eu tô mostrando a imagem aí pra vocês, que é muito claro. Ele errou. Ele poderia ter tocado ali bem no João Vitor, ele poderia ter voltado no Fusato, mas geralmente um zagueiro canhoto olha pro lado dele. Seria ali pro Piton, né? Um passe mais tranquilo pro Piton. Dá nem pra falar que o passe era... Não, porque o passe pro João Vitor também era muito tranquilo. O cara vem conduzindo a bola, vem conduzindo, poderia ter tocado antes, então, aí até o ponto de errar, né? O passe saiu o gol dos caras, né? No caso, o segundo gol. Então, assim, Diniz, você tem que entender essa parte física. Seu time está cansando, seu time está morrendo e você não modifica nesse sentido. Não dá para ficar botando só jogador técnico, porque a coisa não está acontecendo, não está fluindo. O adversário está botando correria para cima da gente e a gente está sucumbindo. O Vasco vem perdendo jogos assim. O Vasco não vem conseguindo ganhar assim porque você não tem essa leitura. Você não modifica o time nesse sentido. Você fica preso a uma questão técnica de aproximação. Só que o Vasco não está nessa fase. O Vasco precisa ter um pouco de um time de operário. Precisa, pô. Precisa ser um pouco operário. E você não dá esse sangue novo ao time. Não dá esse sangue novo ao time. Não tem essa leitura. Poxa, pelo amor de Deus, cara. Você tá errando nas modificações. Tá errando muito nas modificações. Muito, mas muito mesmo. E aí, família, Thiago vai botar o Lodge. O que o Lodge fez? Hoje o Lodge pegou 2 bolas, né? Ele errou as 2. Pô, família, é complicado. Não tô aqui querendo falar que o Lodge é a solução de nada, não. Mas, pô, sabe? É futebol. Quem joga a bola sabe. Você pega, você entra no decorrer de uma partida, uma pelada, você erra. Acontece. É que o Diniz demora a mexer, cara. Demora a mexer. Assim como o Daniel Fusato. Ah, não presta, não serve. Errou. Errou. Fubazou. Acontece. Entendeu? Não dá pra gente falar que o cara não presta, não serve por um lance. Sabe? Não dá. É claro que o Lodge a gente tem uma análise, uma amostra maior. Mas, família, é muito desanimado hoje. Muito desanimado hoje. Eu acho que assim, o principal responsável hoje pela derrota é Diniz. É o Diniz. Com as modificações, com a falta de leitura de jogo, né, de entender que hoje o time estava pedindo um pouco mais. O nosso ponto forte hoje era tentar dar mais sangue novo pro time, né, para pressionar o Mirassol, porque foi assim que a gente conseguiu as melhores chances. Mas não, em relação a isso, ele tira o jogador mais físico, coloca o Thiago Mendes, né, não tem essa leitura de modificar na frente, que o Vasco precisava mexer na frente, Nuno morto, Coutinho morto, e o centroavante nosso não tem parte física, então teria que mexer em um dos três para dar um sangue novo ali pra gente continuar marretando, mas não. Não, isso que aconteceu.